Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Henry Suzuki, sou sócio-diretor da Axonal Consultoria Tecnológica, consultor de algumas empresas internacionais também na área de propriedade intelectual, empreendedor e inventor. Na tarde de hoje eu vou estar aqui para conversar com vocês sobre o uso estratégico de patente em negócios. Nesse próximo slide nós temos uma descrição um pouco mais formal do meu perfil, mas o que eu gosto mesmo é de me apresentar como inventor, e quem se apresenta como inventor tem que ter inventado alguma coisa. Pois bem, no meu caso, inventor de tampinha de garrafa. Ok, eu sou um dos co-inventores de tampinhas de garrafas que tem essa cara aqui. Quem acha que elas se parecem com alguma coisa familiar, talvez com Lego, não se enganou. Realmente são tampinhas de garrafa que, depois de usadas, podem ser usadas como blocos de montar, que encaixam entre si, também se encaixam com blocos de Lego. E com isso, elas ganham uma versatilidade muito grande, seja para montagem de brinquedos, ou então para objetos de uso prático e aquilo que a nossa criatividade der asas. Nossa conversa de hoje será dividida em dois grandes blocos. No primeiro, nós vamos fazer uma revisão sobre conceitos básicos sobre patentes. Em seguida, nós vamos falar sobre o uso estratégico, como nós ganhamos dinheiro, como nós não perdemos dinheiro com patentes. Vamos então para o nosso primeiro bloco. Esse é um bloco que eu costumo apelidar de tudo aquilo que gostaríamos de saber sobre patentes e não tínhamos com quem conversar, ou não tínhamos tempo para conversar. Então vamos lá. O que é patente, o que é patenteável, o que não é patenteável, como é um documento de patente, como eu defino o escopo de proteção de uma patente e como é o processo de patenteamento. Pois bem, o que é patente? Existe uma definição que diz o seguinte: patente é um título de propriedade que confere ao seu titular, ao seu dono, o direito de impedir terceiros explorarem sua invenção em um determinado território por um limitado período de tempo em troca da descrição da invenção. Pois é, logo no início de uma palestra, ninguém merece engolir um conceito desse tamanho de uma vez só. Então, vamos comê-lo aos pedaços. Item número 1. Patente é um título de propriedade. É um título de propriedade previsto em lei aqui no Brasil e também regulado por diversos tratados internacionais. Nesse ponto, eu gosto de fazer alguns comentários. Primeiro comentário: a nossa lei de propriedade industrial, ela regula direitos e obrigações relativas a patentes, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Em segundo lugar, nossa lei de propriedade industrial é de compreensão relativamente simples. Finalmente, cabe comentar que a lei brasileira de propriedade industrial tem um bom grau de harmonização com leis de outros países. Existe um bom grau de similaridade sobre vários dos itens que nós vamos ver aqui. Mas é importante tomar cuidado, porque da mesma forma que nós temos muitas similaridades, nós temos algumas diferenças que podem ser bastante marcantes, principalmente quando nós comparamos a lei brasileira com a lei norte-americana. Somente para ilustrar o que nós comentamos, a nossa Lei de Propriedade Industrial regula direitos e obrigações relativos à concessão de patentes de invenção e modelo de atividade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Aqui eu apenas gostaria de abrir parênteses para lembrar que patentes são apenas um dos itens no grande universo da propriedade intelectual. Ok, vamos ao próximo item. Patente é um título de propriedade que confere a seu titular, ao seu dono, o direito de impedir terceiros explorarem sua invenção. Aqui vale o comentário que o direito de titular impedir terceiros explorar sua invenção é bem diferente do direito que ele próprio tem de explorar a sua própria invenção. Para deixar mais claro esse conceito, vamos aqui à nossa lei. Artigo 42. A patente confere ao seu titular, ao seu dono, o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos, produto objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Pode ser que isso tudo ainda não tenha ficado claro para todos, então vamos usar um exemplo didático. Vamos lá, estamos no ano de 2015, vamos fazer de conta que não exista nada para se sentar. Aí vem uma pessoa super criativa, super humilde, aliás eu diria talvez a pessoa mais humilde do mundo, um tal de Henry Suzuki,
ele vem e inventa a cadeira. E ainda por cima, vai lá e deposita uma patente, tem uma patente concedida que diz o seguinte: dispositivo para sentar caracterizado por conter 4 pés, um assento e um encosto. Aí o amigo do Henry, um tal de Zé, olha para aquela cadeira e fala: pô, interessante essa cadeira, hein? Mas essa cadeira do Suzuki aí, ela é ruim, ela é pesadona, faz barulho quando arrasta no chão. Aí o Zé faz o quê? O Zé inventa a cadeira com rodinhas debaixo de cada pé. E ele vai e deposita e tem concedida uma patente que diz o seguinte: dispositivo para sentar contendo pelo menos um pé e um assento, caracterizado por conter pelo menos uma rodinha de gasto de cada pé. Bom, aí o Zé vai para o mercado, vai querer vender a cadeira dele com rodinha. E aí o que acontece? Aí o Henry Suzuki chega e fala: ô Zé, essa sua cadeira aí com rodinha, ela tem 4 pés? Tem. Tem um assento? Tem. Tem um encosto? Tem. Então, fora o meu mercado. Mas Henry, você não está entendendo. Eu tenho uma patente aqui sobre a minha cadeira com rodinha. Zé, você pode até ter sua patente. Só que a sua patente serve para você impedir terceiros. Ela não é garantia que você possa explorar a sua invenção. Bom, aí eu, Henry Suzuki, inventor da cadeira, também olho para aquela cadeira com rodinha do Zé e falo: interessante essa cadeira com rodinha aí. Aí inventei a cadeira, eu vou colocar a cadeira com rodinha no mercado também. E aí o Zé fala: ops, aí pode parar. Você pode ter inventado a cadeira. Agora a cadeira com rodinha, aí eu tenho o direito de te impedir de você colocar no mercado também. Interessante. Pois bem, eu tenho minha cadeira. E aí vem a Maria e inventa a cadeira com braço. E ela vai, deposita e tem a patente concedida sobre o dispositivo para sentar contendo pelo menos um pé e um assento, caracterizado por conter adicionalmente pelo menos um braço. Como se não bastasse isso, ainda vem a Joana e coloca uma mesinha no braço da cadeira. E ela vai e deposita uma patente e tem concedido uma patente que diz o seguinte: dispositivo para sentar contendo pelo menos um pé e um assento e pelo menos um braço, caracterizado por conter adicionalmente pelo menos uma mesa ligada a um dos braços. Pois bem, eu, Henry Suzuki, inventor da cadeira, titular da patente que cobre dispositivos para sentar caracterizados por conter 4 pés, assento e encosto. Se eu quiser colocar no mercado uma cadeira que tenha braço e uma mesinha no braço, eu dependo ainda das patentes da Maria e da Joana. E se eu quiser colocar rodinha debaixo de cada pé ainda, eu vou depender ainda do meu amigo Zé. Com esse exemplo simples, e que dá margem inclusive a conversa sobre licenças não voluntárias, que nós não vamos tratar aqui hoje, eu espero que tenha ficado mais claro para todos a questão de patentes como ferramentas para impedir terceiro, e o fato de você ter direito de impedir terceiro ser muito diferente do direito que você tem de explorar a sua própria invenção. Vamos ao próximo item, em um determinado território. Para uma patente ter efeito em um determinado país, ela deverá ser depositada e concedida naquele país. Por exemplo, se eu tiver uma patente depositada somente no Brasil e não fizer depósitos internacionais dentro dos prazos legais, isso significa que eu não terei como impedir terceiros explorarem a minha invenção ou copiarem a minha ideia nesses outros países. A mesma coisa é válida do lado contrário. Se eu tiver uma patente depositada somente fora do Brasil e que não foi depositada aqui no Brasil, aquela patente estrangeira ela não vai ter efeito de me impedir também de poder explorar uma determinada invenção aqui no Brasil. Bom, aí uma pergunta bem típica que tem é o seguinte: Henry, eu tenho uma patente que foi depositada e concedida no Brasil, mas não foi depositada na Argentina. Eu posso produzi-la na Argentina? Bom, a resposta é: em relação a essa patente, pelo menos, ela não pode ser usada para impedir que nenhum terceiro lá na Argentina produza, coloque à venda, etc., em território argentino. Agora já, produzir na Argentina e importar para o Brasil, isso não é possível. Por quê? Porque a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de usar, colocar à venda, etc., etc., importar inclusive.
Agora tem uma questão que é importante, né? Na fronteira entre o Brasil e a Argentina, não espere que vai ter ninguém ali fazendo uma vistoria com uma lista de milhares ou milhões de patentes, vendo aquilo que entra ou não entra em território brasileiro. Uma coisa muito importante é que no caso de patentes, quem tem que monitorar o mercado e possíveis infrações sua patente é o próprio titular. Vamos em frente. Por um limitado período de tempo. No caso de patentes de invenção, o prazo de vigência é de 20 anos após o depósito ou pelo menos 10 anos após a concessão. Já para patentes de modelo de utilidade, o prazo é de 15 anos após o depósito ou pelo menos 7 anos após a concessão. Mas uma coisa é certa, quando você deposita uma patente, você sabe que um dia ela vai morrer. Por isso, é muito importante a gente ter em mente que a partir do momento que a gente deposita uma patente, o relógio começa a contar contra a gente. Para ilustrar de forma um pouco mais clara aquilo que nós comentamos, aqui nós temos o artigo 40 na nossa Lei de Propriedade Industrial, que diz o seguinte: a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese do INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Vamos ao último item, em troca da descrição da invenção. Aqui eu gostaria de ressaltar 2 pontos. Primeiro, que o escopo de proteção de uma patente depende da descrição da invenção. Em segundo lugar, que em determinados casos a manutenção do segredo industrial pode ser mais adequada. Em relação ao primeiro ponto, vale comentar que algumas pessoas dizem o seguinte: patente não conta o pulo do gato. Bom, a grande realidade é a seguinte: a patente que não conta o pulo do gato não protege o pulo do gato. Então, se o gato começar a saltar no quintal da sua concorrência, não tem nada que o titular da patente mal descrita possa fazer contra o gato saltitante. Bom, para ilustrar aqui o nosso ponto número 1, nós temos o artigo 24 da nossa Lei de Propriedade Industrial, que diz o seguinte: o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto da patente, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. E depois nós temos aqui o artigo 25, que diz que as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria e objeto da proteção. Bom, vamos agora ao segundo ponto, que é a questão do segredo industrial em relação a patentes. Para falar sobre segredo industrial, eu gosto de usar como exemplo um dos segredos industriais provavelmente mais famosos, de todos os tempos, que é a fórmula da Coca-Cola. Pois é, mas vamos lá então. Imagina o seguinte: estamos no ano de 2015, não temos nenhum refrigerante, nada parecido no mercado. Uma pessoa super criativa, super humilde também, um tal de Henry Suzuki, inventa e patenteia a Henricola. Como assim a Henricola? Bebida carbonatada caracterizada por conter um extrato de planta, um agente adoçante e água carbonatada. E aí vem o amigo do Henry, o Zé. Lembraram do Zé? O Zé lá das rodinhas? Então, pois é, o Zé chega e fala: interessante essa tal de Henricola. E aí o Zé vai lançar a Zé Cola, certo? E aí o Zé vai colocar a Zé Cola dele no mercado e eu falo: ô Zé, essa sua Zé Cola aí tem extrato de noz de cola? Tem. Tem adoçante? Tem. Tem água carbonatada? Tem. Fora do meu mercado. Mas como assim? Eu tenho a patente da Henricola aqui, então você está fora do meu mercado. Legal, aí o Zé ainda vai e insiste, eu vou fazer a Zé Laranja aqui o negócio. Então com que a Zé Laranja? Suco de laranja e água carbonatada. E aí o Zé vai pro mercado e fala: ô Zé, essa sua Zé Laranja aí, ela tem extrato de planta? Tem suco de laranja. Tem água carbonatada? Tem. Tem agente adoçante? Eu não coloco açúcar. Não precisa colocar açúcar, Zé. No suco de laranja já tem naturalmente agente adoçante. Fora do meu mercado. Certo? Legal. 20 anos depois, vai o Zé e fala:
Finalmente, agora, 20 anos depois, eu vou colocar a Zé Cola no mercado, que é uma cópia idêntica a Henri Cola. Aí eu falo, Zé, você não vai colocar a cópia idêntica da Henri Cola no mercado, não. Como assim, Suzuki, eu não vou colocar a cópia idêntica da Henri Cola no mercado? Zé, pelo seguinte, o xarope da Henri Cola, ele é segredo industrial, só eu sei fazer. No dia que você colocar a Zé Cola e que tem a fórmula idêntica da Henri Cola, só tem um jeito de você ter feito isso, e é ter feito espionagem industrial. E espionagem industrial, Zé, da cana, da hashtag. Aí o Zé chega e fala, pô, mas como assim? Como que você então conseguiu patentear a Henri Cola sem escrever a Henri Cola? Zé, vamos voltar 20 anos do tempo lá para o ano de 2015. Legal, voltamos para o ano de 2015. Não existia nenhuma bebida carbonatada que tinha um extrato de planta e um agente adoçante, certo? Certo. Vamos olhar para os exemplos experimentais. Exemplos experimentais da patente lá do Henri. O que ele colocou? Ele colocou no exemplo experimental suco de limão, água carbonatada e açúcar. Ele citou lá o extrato de noz de cola como possíveis extratos de plantas, pode ser plantas comestíveis, medicinais, isso, aquilo, etc. E por acaso estava lá o extrato de noz de cola. Mas como é produzido o extrato da Henri Cola, o xarope Henri Cola, isso é segredo. Legal, pessoal. Com esse exemplo bem humorado da Henri Cola, espero que tenha ficado um pouco mais claro para todos essa história de patente, segredo industrial, aliás, publicação científica. Depositei minha patente lá da bebida carbonatada com agente adoçante, extrato de planta, coisa do gênero. No dia seguinte, eu já posso fazer propaganda daquele negócio. Né? Outra coisa que eu posso fazer também é fazer um artigo científico como o efeito da carbonatação de bebidas, por exemplo, no aumento da aderência de pacientes pediátricos a tratamento, coisa do gênero. Ok? Então, patentes, publicações científicas, publicações comerciais, segredo industrial podem e devem conviver harmonicamente. É uma questão de estratégia, de saber o tempo certo e aquilo que a gente coloca numa patente, aquilo que a gente mantém segredo e assim por diante. Legal, pessoal. Então, fechando aqui o nosso primeiro bloco, vamos fazer uma releitura do nosso conceito. Vamos lá. Então, patente é um título de propriedade, previsto em lei, que confere a seu titular, ao seu dono, o direito de impedir terceiros de explorar essa invenção. Lembrando que o direito de impedir terceiros é bem diferente do direito de exploração. Em um determinado território, uma patente, por exemplo, para uma patente ter efeito aqui no Brasil, ela tem que ter sido depositada e vir a ser concedida aqui no Brasil. Por um limitado período de tempo, prazo de vigência, 20 anos a partir da data de depósito do Brasil ou pelo menos 10 anos a partir da data de concessão, isso para patente de invenção, para modelo de utilidade, 15 anos a partir da data de depósito ou pelo menos 7 anos após a concessão. E por último, é a questão do em troca da descrição da invenção. Lembrando que patente que não conta o pulo do gato, não protege o pulo do gato. E também lembrando que, em várias situações, a manutenção do segredo industrial pode ser melhor do que a decisão de você depositar uma patente. Bacana, pessoal. Agora que nós já vimos o que é patente, vamos para o nosso segundo bloco. O que é patenteável? Vamos lá. De acordo com a nossa lei, é patenteável uma invenção que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Poxa, mais um conceito grandão. Conceito grandão, como nós já estamos acostumados, nós vamos digerir aos pedaços. Vamos lá, em primeiro lugar, é patentear uma invenção que atenda ao requisito de novidade. De acordo com a nossa lei, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Tá, e daí? E daí que o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público, antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita, ou oral, ou por uso, ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, com algumas exceções. Bom, em outras palavras, pessoal, a questão de novidade é questão de novidade absoluta. Não é a questão do mérito de eu ter inventado. Você pode até ter inventado alguma coisa, mas se alguém inventou antes de você e tornou aquela invenção acessível ao público, mesmo sem o seu conhecimento, aquela publicação, aquela divulgação pode ser utilizada para eliminar o aspecto de novidade da sua invenção e, com isso,
evitar ou fazer com que você não consiga obter a sua patente. Vamos ao próximo requisito: atividade inventiva. Bom, de acordo com a nossa lei, a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Bom, e daí? E daí que não tem mais explicações na nossa lei. É só isso mesmo. Bom, uma situação como essa acaba se tornando bastante subjetiva, né? Primeiro que aquilo que é evidente ou óbvio, para mim, não necessariamente é para um outro colega meu, que talvez até seja no meu mesmo segmento tecnológico. E outra coisa também, nem sempre é tão fácil definir quem é o técnico no assunto. Algumas invenções, elas acabam tendo múltiplas aplicações, então pode até levar a discussões também de quem seria o técnico no assunto. Então o que nós temos aí é uma grande zona cinzenta. Eu até costumo brincar e falo que realmente é uma grande zona e tem mais de 50 tons de cinza. Essa é a história da subjetividade. Bom, para lidar com essas questões de subjetividade, profissionais que trabalham assim como eu, que trabalham na área de patentes, como consultores, especialistas, etc., a gente acaba se valendo de algumas ferramentas, como por exemplo, como se fosse um checklist, né, com vários itens e que quanto mais itens, melhor. Bom, eu vou mostrar para vocês então aqui uma coletânea desses itens de checklist que talvez deixe um pouco mais claro a questão de atividade inventiva. Não é preto ou branco, né? Ainda continua cinzento, mas pelo menos ajuda a gente a regular um pouco a nossa gama, né, de tonalidades no meio do caminho. Vamos lá, indícios para a existência de atividade inventiva. Ali eu tenho 4 slides para mostrar para vocês. Quanto mais itens, melhor. Então, por exemplo, prover resultado novo e inesperado, ter sucesso onde os outros falharem, resolver com sucesso um problema nunca antes sequer reconhecido, resolver com sucesso um problema até então tido como sem solução, ter sucesso comercial, pertencer a um segmento ativo em que pequenos avanços têm um grande peso. Bom, isso é só slide 1. Eu vou passar mais rápido aqui, slide 2. Tá? Omitir elemento estado da técnica sem levar a perda de desempenho, conter modificação não sugerida de estado da técnica, prover vantagem nunca antes apreciada, implementar com sucesso uma ideia antiga, mas nunca antes colocada em prática, atender uma necessidade conhecida e sentida há muito tempo, contrariar os ensinamentos do estado da técnica. Bom, vamos além. No caso de combinações de elementos já conhecidos, a combinação em si não é expressamente sugerida ou implícita no estado da técnica, as referências do estado da técnica não poderiam ser fisicamente combinadas, as referências não mostrariam a invenção, mesmo que fossem fisicamente combinadas, as referências do estado da técnica não funcionariam se combinadas, e mais 3 referências teriam que ser combinadas para mostrar a invenção. Bom, além, as próprias referências sugerem que elas não deveriam ser combinadas. Etapas estranhas ou incomuns precisam ser utilizadas para a combinação das referências ou das anterioridades. As referências pertencem a campos diferentes entre si ou a campos diferentes do campo da invenção. Ou ainda, a combinação provê um sinergismo, né, resultados maiores do que os da soma dos resultados de cada referência. Bom, pessoal, como vocês podem ver, são muitos itens. Eu não vou ficar entrando em detalhe em cada um deles aqui por alguns motivos. Primeiro, que se eu fosse entrar em detalhe em cada um deles, estouraria totalmente nosso tempo e a paciência de quem está atendendo a uma conferência online. Em segundo lugar, porque todos esses itens que eu mostrei para vocês nesses slides, que vão ficar disponíveis para vocês, eles foram tirados de um livro chamado Patent It Yourself, que mais para frente eu vou indicar para vocês. Bom, finalmente vamos ao item aplicação industrial. De acordo com a nossa lei, a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Aqui um comentário que eu gostaria de fazer é só para ressaltar essa história de qualquer tipo de indústria, não necessariamente uma indústria mecanizada. Então não é porque você dá um nó na fase final ali de confecção da sua bola manualmente que aquilo não é patenteável. Então você não, a bola caracterizada por conter um nó, que o laço é assim, vai por cima, por baixo, pelo lado, etc, etc, é enfiado para dentro depois da bola. Ok? Então não há necessidade de ser indústria mecanizada, qualquer tipo de indústria.
Essa ressalva é só para diferenciar aquilo que depende de talento pessoal, subjetividade, dom artístico, coisa do gênero, em comparação com aquilo que é um item industrializável ou passível de industrialização. Legal. Seguindo adiante com a nossa conversa, vamos agora para o que não é patenteável. Quando eu falo desse item, o que não é patenteável, eu costumo, antes de mostrar os slides, chamar a atenção do seguinte. Como a gente vai ver, a nossa lei aqui no Brasil, ela cita que uma série de coisas não são patenteáveis e um bom tanto de outras não se considera nem patente de invenção, nem modelo de utilidade. Logo, não são patenteáveis. Algumas ressalvas, né? Tem uma série de itens na nossa lei que são ditos que em si não são patenteáveis, como tal não são patenteáveis, mas que na prática a gente consegue ter proteção. Um exemplo que eu gosto de dar nessa hora, por exemplo, a gente já vai ver daqui a pouco, são softwares. A nossa lei fala o seguinte: o software em si não é patenteável. Então, se você for lá e depositar uma patente com reivindicação falando software caracterizado por A, B, C, D, E, F, G, a sua patente vai ser indeferida. Aquelas reivindicações vão ser recusadas, porque estão contrariando a lei. Agora, a grande questão é: o que é um software se não for um hardware para rodá-lo? Então, se a sua invenção, se o seu software confere uma funcionalidade a um hardware que é nova, tem atividade inventiva e aplicação industrial, o software em si não é patenteável, mas o hardware ele passa a ser patenteável. Ou não é que passa a ser, ele é patenteável. A segunda ressalva que eu faço nesse ponto é que aqui no Brasil uma série de coisas não são patenteáveis, mas o grande mercado global de tecnologia ainda são os Estados Unidos hoje. Então, perto de 50% do mercado de muitas áreas tecnológicas tem os Estados Unidos como o maior mercado hoje. E lá nos Estados Unidos tem uma máxima, né, que o pessoal fala o que é patenteável lá. Né? Então ele fala everything under the sun, qualquer coisa debaixo do sol. Então é aquela história, não precisa nem fazer sombra, está debaixo do sol, patenteia. Na lei americana também tem algumas exceções, mas o fato é que muitas restrições que nós temos aqui no Brasil não existem lá nos Estados Unidos. Então, próxima vez que alguém falar para você, isso não é patenteável, toma só cuidado, né? 2 motivos. Primeiro, para saber se aquilo não é patenteável no mundo todo ou não é patenteável só no Brasil. E, em segundo lugar, também tenha em mente que uma série de coisas que em si não são patenteáveis, mas se você muda a forma de reivindicar, muda a forma de redigir aquilo, você acaba conseguindo proteção, inclusive patente. Bom, o terceiro item é que tem coisas que não são patenteáveis, nem aqui, nem em lugar do mundo mesmo, e aí existem outras formas de proteção, como por exemplo, direitos autorais, marcas, trade dress e assim por diante. Mas esses são assuntos que eu vou deixar para outras conversas. Vamos lá, para ilustrar isso tudo que nós falamos. Artigo 18 da nossa lei. Não são patenteáveis o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública. Substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como modificações de propriedades físico-químicas, quando resultantes de transformação do núcleo atômico. Todo ou parte de seres vivos, com algumas exceções, e aí vai. Eu costumo brincar quando eu apresento esse slide aqui, que o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública, tem uma série de artigos de sex shop que não deveria ser patenteável. E eu até falo que não é nenhuma questão tanto de moral, bons costumes, eu acho que está mais para uma questão de saúde pública, né? Tem umas coisas lá que devem fazer mal para a saúde, não é possível, né? Mas vamos lá. Outro artigo, artigo 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade, descoberta, teoria científica, método matemático, concepções puramente abstratas. Deixa eu pular alguns itens aqui, vamos lá. Aqui, inciso 5º. Programas de computador em si. Então, se for lá e depositar uma patente sobre software para totens de autoatendimento caracterizados por realizar as etapas lógicas A, B e C, provavelmente ou certamente sua patente vai ser indeferida e o argumento que o técnico do INPI, o examinador, vai fazer é, de acordo com o artigo 10º, inciso 5º, programa de computador em si não é patenteável. Ok, mas por que ao invés de depositar uma patente sobre programa de computador para totem de autoatendimento, você não deposita uma patente sobre totem de autoatendimento caracterizado por realizar as etapas lógicas A, B e C?
O totem de autoatendimento é um totem, é um hardware, ele não é um programa de computador em si. Bacana, pessoal. Vamos agora então ao nosso próximo item. Como é um documento de patente? Bom, imagino eu que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui talvez nunca tenham visto uma patente concedida, ou uma patente concedida nos Estados Unidos. Então vamos lá, pessoal. Finalmente, para quem nunca viu uma patente concedida, no nosso próximo slide, anota até a hora aí no relógio, então no nosso próximo slide vocês finalmente ainda não verão o documento de patente. Por quê? Porque antes de mostrar para vocês o documento de patente concedido, eu queria fazer um pequeno comentário que publicações de patentes têm uma estrutura padronizada, inclusive harmonizada no mundo todo, e que toda patente, seja no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, sempre tem lá o campo titular, o dono da patente, inventor, quem inventou, classificação, um pouco antes do documento ser publicado, um examinador, um técnico do INPI ou dos INPIs, lê, analisa e classifica aquela invenção daquela patente num determinado segmento tecnológico. Prioridade, a gente vai ver, é o número do primeiro depósito que dá origem à série de outros depósitos de patentes. Anterioridades, aquilo que vem antes da patente, ela cita uma série de anterioridades, seja artigo, patentes, outras invenções anteriores, coisas do gênero. Resumo, relatório descritivo, onde você descreve sua invenção. Reivindicações, que como nós já vimos, vamos ver, né, são o coração da patente. É ali que a gente define aquilo que a gente quer e vai obter proteção futuramente. Eventualmente pode ter desenhos também, indicação de depósito de material biológico e assim por diante. Bom, agora sim, finalmente, para quem nunca viu uma patente concedida, no próximo slide, aqui temos uma patente concedida nos Estados Unidos, sobre, um canivete suíço com a memória USB? Como assim? Como assim? Então vamos lá. Aqui do lado direito superior nós temos o número da patente concedida, o S7146667B2. Do lado esquerdo, logo abaixo ali do West Patent, tem lá o nome do inventor, o sobrenome do inventor. Temos ali o título, Pocket Tool, e aí tem, né? Classificação de patentes, resumo, citações, etc. Uma imagem representativa. Vamos lá, próxima página. Bom, para quem fala que patente não conta nada, patente esconde o pulo do gato, temos ali o canivete visto em várias perspectivas. Aí ele mostra a trava, mostra que a trava tem ali um detalhezinho, então presta atenção nessa história da trava, o detalhezinho, daqui a pouco eu vou voltar nisso. Fala que pode ser, além do canivete suíço, pode ser também o cartão suíço, então fala de uma possível variação. Fala que pode ter, por exemplo, MP3, celular, coisa do gênero. Aliás, o canivete suíço com celular, eu até apelidei ele de versão Van Gogh do canivete suíço, né? Alô? Aí já decepa a sua orelha, né? Bom, brincadeiras à parte aqui, pessoal. Segue adiante, então fala de variações possíveis, né? Aprimoramentos ali do seu canivete com memória USB. E aí vai. Então começa ali, tá? O Pocket Tool ali, uma descrição. Background of the invention, né? Antecedentes da invenção. Depois, sumário da invenção. Então ele primeiro fala dos antecedentes. O canivete suíço era conhecido ali desde a época do onça, memória de computador também, mas você ligar uma coisa na outra nem sempre é fácil, blá 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 blá. E aí os presentes inventores verificaram que blá 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 blá. E aí vai, descreve lá a invenção, descreve as figuras. E aí, finalmente, ali no finalzinho, ele apresenta uma parte que é o seguinte, né? O que eu reivindico é o seguinte. Então, what's claimed is. Bom, vamos lá. Uma ferramenta de bolso, particularmente uma faca, ou uma ferramenta tipo cartão, contendo uma ou mais ferramentas, blá, 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 blá. E ele vai descrevendo e vai explicando como é essa invenção. Então, fala que tem que ter uma ferramenta de bolso, tem uma ou mais ferramentas, tem uma memória de computador temporária, e aí lá no final, e que tem que ter pelo menos um dispositivo de trava, que tem um detalhezinho assim, assado por diante, né? Então o que acontece, pessoal? Na verdade, quando você olha para a patente, você fica com aquela impressão, os caras têm a patente do canivete suíço com memória USB. E aí quando você vê essa indicação, você vai falar, opa, não é bem assim. Então não é porque é canivete suíço
e que tem memória USB que está coberto dessa patente. Tem que ter todos os elementos caracterizantes. Então tem que ter lá o sistema de trava, tem que ter lá o tal do detalhezinho e assim por diante. Ok, pessoal. Então, como que eu defino então o escopo de proteção de uma patente? Vamos lá. De acordo com a nossa lei, a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. Bom, na prática, como funciona? Funciona mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui um dispositivo de apresentação caracterizado por conter uma interface de comunicação computador, um controlador de tempo e um apontador laser. Essa patente, ela cobre, ela protege qualquer coisa que seja um apontador laser como isso aqui. Tem um mudador de slide, tem controlador de tempo e tem laser. Se eu colocar uma alcinha aqui a mais, um detalhe a mais, então além disso tudo ter um detalhe a mais, isso não faz com que o que tem um detalhe a mais pode até ser patenteado, mas ele não foge da cobertura da patente. Por quê? Afinal de contas, um dispositivo que tem mudador de slide, relógio, laser e alça, ele tem mudador de slide, relógio e laser. Bom, então o que não está coberto por essa patente? Vamos lá para o finalzinho ali, grafado ali, meio em cor de rosa ali. Qualquer coisa que tenha um mudador de slide, controlador de tempo e não tenha laser, não está coberto por essa patente. Tem mudador de slide, laser, não tem relógio, também não tem. Tem só relógio? Não. Tem só laser? Não. Tá? Então, é assim, se você está contido no conjunto coberto ou definido pelos elementos caracterizantes da patente, está coberto. Se você não está contido, você não está coberto. Tem uma situação aqui, que ali do cobre, ali tem a linha 1, 2, 3. Tem aquele A e B e um C amarelinho que vocês estão vendo ali. Aquela ali é uma situação um pouco mais delicada, porque não necessariamente, quando você elimina um elemento caracterizante, você foge necessariamente da patente. É porque existe uma coisa que se chama doutrina dos equivalentes, ou infração por equivalência, que normalmente funciona mais ou menos assim. Quando você tem a substituição de um elemento caracterizante reivindicado por uma patente por alguma coisa que tem a mesma forma, o mesmo efeito e a mesma função, dependendo de como estava também o estado da técnica antes, mesmo que não seja exatamente aquilo que você redigiu na sua patente, pode ser que futuramente alguém interprete que também merecia ter uma proteção, vamos dizer, além daquilo que estava literalmente escrito. Então eu vou dar um exemplo para vocês. No nosso caso, do nosso apontador, a gente tinha assim, um apontador, um dispositivo de apresentação, a gente tinha uma interface de comunicação ao computador, um controlador de tempo e laser. Aí meu amigo Zé, lembra do Zé? Aí o Zé chega e fala, rapaz, ó, esse negócio tem Suzuki aqui é muito interessante, hein? Só que laser dá trabalho, custa caro. E aí o Zé faz uma outra coisa, né? Ele, ao invés de usar laser, porque ele fala, não, laser é feixe de luz, sincronizado, impulso, blá 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 blá. Não, tecnicamente laser é uma coisa bem definida. E aí o Zé vai lá, coloca um LED, umas lentes, uns espelhinhos ali, e ele faz o apontador dele, que ele fala, ó, o meu não é laser não, o meu é lanterna, lanterna com lente. Lanterna com lente não é laser, né? Legal. Aí o que acontece? Para eu tentar garantir a minha proteção e tentar manter o Zé fora do meu mercado, eu vou ter que convencer um juiz no dia de amanhã o seguinte, né? Que o fato dele ter tirado o laser e ter colocado uma lanterna com espelho e blá blá, o efeito é praticamente o mesmo, né? Então fala, poxa, os dois têm a mesma forma, os dois são luminosos, os dois têm o mesmo efeito, que é fazer um anteparo reflexivo refletir a luz. E os dois têm a mesma função, que é apontar. Tá? Então o que acontece? Né? Pode ser que eu consiga convencer lá um juiz no dia de amanhã que isso daí realmente, embora não seja laser, a lanterna lá do Zé está contida também no escopo de proteção na minha patente. Agora cá entre nós, né, pessoal, depender de alguém no dia de amanhã decidir se está ou não dentro do escopo de uma patente, é muito, no mínimo, arriscado, não é isso? Então, por isso que comumente quando a gente vai redigir uma patente, a gente não escreve assim, laser. Escreve um apontador luminoso, ou então um apontador baseado em radiação eletromagnética,
Como, por exemplo, eu tenho ali um apontador infravermelho, uma tela sensível a calor, então bate lá o infravermelho, a tela brilha. Ou então, ultravioleta, é invisível, mas quando bate na tela, a tela floresce. Ou então, laser, lanterna e tudo isso, assim por diante. Então, a gente, quando redige uma patente, a gente procura ser o mais abrangente possível. Outra coisa também que deve ter ficado claro para vocês é que quanto mais elementos caracterizantes necessários eu coloco na minha patente, pior. Voltando lá para o nosso exemplo da cadeira. Lembra, né, que o Henry Suzuki tinha desenvolvido, inventado e patenteado o dispositivo para assentar contendo 4 pés, o assento e o encosto. E aí quando o Zé quis colocar a cadeira com roda no mercado, o Suzuki foi lá e impediu o Zé de comercializar a cadeira. Pois é, então o Zé vem, assiste essa palestra nossa e fala, agora eu estou entendendo como é o negócio. 4 pés, assento e encosto, está na patente do Suzuki. Eu não preciso de 4 pés, eu preciso só de 3 pés. E aí o Zé coloca a cadeira dele com rodinhas que tem lá. 3 pés, assento e encosto, rodinha. Aliás, mesmo que não tenha rodinha, ele pode colocar no mercado. Lembrando que a patente dele com rodinha só serve para ele impedir terceiros. Ele não precisa de patente para colocar o produto dele no mercado. Aí vem a minha amiga lá, Joana, que tinha feito lá a mesinha, coisa do gênero. Ela chega e fala, interessante, eu quero comercializar alguma coisa que tenha 4 pés, assento, mas eu não preciso de encosto, eu vou comercializar as banquetas da Joana, certo? E aí a Joana vai lá e coloca a banqueta. Então é mais ou menos por aí, né? Se você tirar um elemento caracterizante de uma patente, ou tiver uma coisa que não tem um elemento caracterizante daquela patente, você tem um contorno, né? Bom, lembrando de tomar cuidado com a questão de infração por equivalência, e um outro tipo de infração também, que eu acho que eu acabei não comentando com vocês, que é a infração por contribuição. Aquela história de, eu não vendo cadeira, eu vendo um kit que tem 4 pés, um assento e encosto, mas eu não monto nada. Quem monta é o cliente na casa dele. Você está dando todos os elementos, induzindo o cliente a fazer uma contrafação. Então, isso é um outro tipo de situação que você pode também falar de a pessoa que contribui para que terceiro faça contrafação de uma patente, né? Ou infringe uma patente. Olá pessoal, até agora então nós vimos o que é patente, o que é patenteável, o que não é patenteável, como é um documento de patente, como define o escopo de proteção de uma patente. Agora vamos ver então como é o processo de patenteamento. O processo normalmente começa pela busca prévia, antes mesmo do depósito da patente. Por que uma busca prévia? Bom, os requisitos de patenteabilidade, como nós vimos, são novidade, atividade aditiva e aplicação industrial. Aplicação industrial, normalmente, a gente consegue aferir e tirar de letra. Novidade e atividade aditiva dependem do conhecimento do estado da técnica. Por quê? Porque é novo tudo aquilo que não está contido no estado da técnica. É inventivo tudo aquilo que não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. E o estado da técnica é composto por tudo aquilo tornado acessível ao público, blá, 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 com algumas exceções. Então, quando a gente quer depositar uma patente, uma boa parte do nosso trabalho é verificar, será que esse negócio realmente é novo, tem atividade inventiva? Por esse motivo que a gente faz uma busca prévia. Na prática, buscas prévias são realizadas em base de dados online, literatura em papel, entrevistas, Google, internet aberta e assim por diante. Ok, bom. Terminada a busca prévia, ou pelo menos realizada uma busca prévia dentro do limite daquilo que é razoável, a gente parte para a segunda etapa, que é a definição do escopo da invenção. Então vamos lá. Como assim definição do escopo da invenção? Às vezes, aquilo que a gente acha que a gente inventou já está contido no estado da técnica, ou então aquilo que a gente acha que a gente inventou é muito mais restrito do que aquilo que realmente é a proteção que a gente pode conseguir ou a proteção que a gente pode vir a merecer pela nossa invenção. Então, eu gosto de usar como exemplo o seguinte, né? Vem um camarada e fala, Suzuki, eu aqui inventei aqui um dispositivo muito bom de apresentação, ó. É um dispositivo de apresentação que tem mudador de slide, relógio, apontador laser. Aí eu tiro esse daqui do bolso e falo, mas esse daqui já está no mercado, eu comprei aqui há 4 anos já. E às vezes fala, não, eu inventei, você não está entendendo, eu inventei esse negócio, não copiei de ninguém. Aí eu falo, não é a questão do mérito da invenção. O fato é que se alguém já criou isso antes,
você não tem novidade. Você pode até depositar a patente, mas muito provavelmente sua patente vai ser indeferida. Ah, mas aí você fala, mas o que mais que tem na sua invenção, né? Ah, a minha invenção, ela tem alarme. Ah, eu falo, essa daqui também tem alarme. Quando dá o tempo de apresentação, ele te avisa. Ah, não, mas o meu alarme, ele dá choque. Né? Falou, opa, não, alarme que dá choque é interessante, hein, esse negócio aqui, mas é alarme que dá choque, esse que eu tenho não dá choque, não. Então aquilo, né, que o seu colega achava que era um dispositivo de apresentação, que tinha lá mudador de slide, relógio, apontador laser e relógio, ele acaba sendo restrito, né? Então tem tudo isso caracterizado por dar choque. E ele fala, não, inclusive o choque ele pode ser proporcional ao tempo. Então, normalmente, quando você redige a reivindicação, você redige essa principal e depois faz uma dependente. Então, dispositivo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o choque ser proporcional ao tempo, por exemplo. Ok? Vou usar esse mesmo exemplo. Vem um camarada e fala, inventei aqui um negócio diferente, que é um apontador, aqui ó, tem mudador slide, relógio, apontador laser, eu queria patentear esse negócio. Né? E aí você olha para o laser e fala, pô, interessante esse laser, né? Imagina que não existisse laser. De onde que você tirou esse laser? Eu inventei também, né? É bom, dá para brincar com gato, colocar na cara do jogador de futebol, etc. Você fala, não, para, você inventou laser, você não inventou um apontadorzinho de fazer apresentação para dar aula. Você inventou uma coisa que pode revolucionar as telecomunicações. Então aquilo que muitas vezes o inventor achava que era um apontador para, sei lá, para dar aula, pode ter uma aplicação muito mais abrangente. Então, se você colocar laser com relógio disso daquilo, basta tirar um dos elementos para que você contorne a patente. Agora, se você tiver um dispositivo contendo um apontador laser e descrever como funciona esse seu laser, você tem uma proteção muito mais abrangente do que a gente poderia imaginar. Ok? Bacana, pessoal. Mas vamos lá. Vamos pegar o nosso primeiro caso, o caso lá do apontador que dava choque. Então, a gente vai lá e redigiu a patente. E aí a gente vai depositar aqui, ó, no tempo zero, nós vamos depositar em um primeiro país. Não que nós brasileiros sejamos obrigados a depositar primeiro no Brasil, mas por uma questão até de facilidade de língua, pelo fato de que o NPI aceita que o próprio inventor deposite sua patente sem ter um intermediário, né, ou um procurador necessariamente para atuar em seu nome no NPI. Então vamos falar o seguinte, gente, é muito comum que tanto inventores independentes como empresas brasileiras acabam depositando em primeiro lugar aqui no Brasil. Não que seja obrigado, você pode depositar, por exemplo, primeiro nos Estados Unidos. Ok, mas aí vocês vão se lembrar, mas Henry, para a minha patente ter alguma expectativa de proteção fora do Brasil, eu não tenho que depositar também em outros países? Bom, o fato é que tem. E como é que eu faço? Eu tenho que sair correndo então para depositar minha patente em outros países? Na verdade, não. Por conta de alguns tratados internacionais, você pode adiar a sua entrada em fase nacional por 12 ou 30 meses. No caso de 12 meses, nós temos a Convenção União de Paris. No caso de 30 meses, temos um outro tratado que se chama PCT, Tratado de Cooperação em Patentes. Se você depositar um pedido PCT no mês número 12, você pode ganhar mais 18 meses para entrar em fase nacional. E o que é entrar em fase nacional? Entrar em fase nacional, para você fazer entrar em fase nacional, você precisa traduzir o seu pedido de patente para a língua da autoridade que você queira tramitar, né, do país que você queira tramitar a sua patente. Você tem que pagar as taxas e você tem que ter um procurador para o depósito. No mês de número 18, nós temos a publicação dos pedidos até então depositados, como, por exemplo, o seu pedido brasileiro original, o PCT que você depositou ali no mês número 12, você tem, então, a publicação, eles se tornam públicos. E aí entra numa fase que nós apelidamos, ou podemos apelidar de fase Big Brother do processo de patente. Como assim Big Brother? É que tudo o que aconteceu com o seu pedido de patente do tempo 0 até o tempo 18 e tudo que acontecer com ele a partir de então, todas as informações, as comunicações com o NPI, etc., elas são públicas, né? Então qualquer um pode ter acesso ao seu processo de patente muito antes dele ser concedido. Bom, ali entre o mês 20 e o 36, você tem que pagar a taxa e protocolar um pedido de exame técnico pelo NPI. E aí o que vai acontecer? No dia seguinte, o NPI vai analisar a sua patente? Não, na verdade sua patente vai continuar numa fila e somente ali por volta do ano 4, 5,
no mês 50, 60 após o seu depósito original, é que o examinador finalmente vai poder pegar o seu pedido para iniciar o início do exame técnico. No exame técnico, o examinador INPI vai avaliar se o seu pedido de patente ele atende os requisitos de patenteabilidade. Vai verificar se tem suficiência descritiva, se pagou as taxas, se está ali em dia com o carnê do baú, cumpriu com o requisito formal, e também vai verificar se a sua invenção cumpre com os requisitos de patenteabilidade, que, como nós já vimos, são novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Não agora no tempo 50, 60, mas lá atrás no tempo zero, lá na data do seu pedido de patente. E aí o examinador vai fazer algo como: ô seu Enzo Suzuki, fizemos aqui um levantamento de informações e verificamos que na província de Sichuan, 5 anos antes de você depositar sua patente, alunos da escola secundária ganharam um prêmio de inovação lá entre os amiguinhos, porque eles desenvolveram um dispositivo de apresentação que tinha mudador de slide, relógio, tinha laser e que dava choque. Logo, sua reivindicação 1 não tem novidade. E aí que você chega e fala: poxa, mas espera aí, eu nem falo chinês, eu nem sabia que esses carinhas lá na China tinham inventado esse negócio antes. Suzuki, não é uma questão de mérito. Ninguém está falando que você não inventou, mas o fato é que inventaram e divulgaram isso antes da data do seu pedido de patente. Logo, sua reivindicação 1 não tem novidade. E aí, o que acontece? Perco minha patente? Não, na verdade, como vocês estão lembrados, a gente tinha lá reivindicação 1, dispositivo que dava choque. A reivindicação número 2 era dispositivo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o choque ser proporcional ao tempo. Aí você chega e fala: ah não, peraí, eu substituo a minha reivindicação 1 por essa reivindicação número 2 aqui, que é um pouco mais restrita. Aí o examinador olha e fala: não, realmente, o choque proporcional ao tempo não estava descrito lá na publicação lá dos nossos amigos lá na China, e tem atividade inventiva, tem aplicação industrial. Eu concordo, eu vou deferir aqui o seu pedido de patente. Então, por volta ali do ano 6, 7, 8 mais ou menos, finalmente o examinador de patentes lá, o nosso examinador de patentes, ele vai conceder ali, vai deferir ali a concessão do nosso pedido. Você vai pagar uma taxa e aí finalmente o INPI vai então expedir a carta patente. Então, até pouco tempo atrás, carta patente era um documento assim, bonitão, né? Tinha um selo dourado ali, uma faixa, uma fita verde e amarelo lá, título de propriedade conferido, tá? E aí, então, agora que eu tenho a minha carta patente na mão, vivemos felizes para sempre? Não. Na verdade, é que nem o Jason, ele sempre pode voltar para te assombrar. Por quê? Porque mesmo a carta patente expedida, ela pode ser objeto de nulidade administrativa ou judicial. Legal, pessoal. Vamos ilustrar essa história de nulidade de patentes com um exemplo bem humorado. Bom, vocês estão lembrados, o Henry Suzuki inventou e patenteou lá o seu dispositivo de apresentação que tinha lá apontador luminoso, relógio, mudador de slide e que dava choque. Pois bem, lá na frente ele está lá vendendo, finalmente fazendo algum sucesso com o seu apontador laser, e aí começa a incomodar a concorrência internacional. A empresa lá nos Estados Unidos, na Europa, chega lá um camarada e fala assim: interessante apontador luminoso de Henry Suzuki, vamos copiar esse produto. Aí vem o outro camarada e fala: chefe, não podemos copiar o Henry Suzuki. Como assim não podemos copiar Henry Suzuki? Chefe, o Henry ele tem patente. Como ter patente? Deve ter patente só no Brasil. Não, chefe. Ele tem patente no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares. Vamos estudar esse patente. Vamos. Interessante. Então, alunos da província de Sichuan, na China, inventaram coisa parecida. Vai lá para a China e vê se descobre alguma coisa. Certo, chefe. O camarada vai lá para a China, volta tempo depois e fala assim: chefe, ótimas notícias. Adoro ótimas notícias. Pode contar.
Chefe, fui lá para a província de Sichuan, conversei com a diretora da escolinha lá dos meninos. Descobri que aquilo ali que saiu naquela publicação na internet era só a ponta do iceberg. Os meninos, eles eram brilhantes, eles inventaram o apontador luminoso que dava choque, o apontador luminoso que dava choque proporcional ao tempo e um montão de outras coisas. Excelente, então vamos entrar com o processo de nulidade de patente. Bom, então como funciona essa história de processo de nulidade? Bom, na esfera administrativa, basta que eles apresentem documentos para o INPI ainda nos 6 primeiros meses após a data de concessão. Esfera judicial, qualquer tempo, mesmo passados esses 6 meses, eles podem montar um processo. Normalmente eles vão juntar toda a documentação comprobatória lá que o dispositivo da Henry Suzuki não tinha novidade e vão citar, no caso de um processo judiciário, o próprio INPI, porque o INPI acaba sendo parte porque ele concedeu uma patente erroneamente. Bom, provavelmente o INPI vai pegar esse processo todo, vai analisar e falar, realmente é inequívoco. Nesse caso, as anterioridades que vocês estão trazendo mostram que a patente foi mal concedida. Então, o próprio INPI pode concordar, essa patente é nula. E aí a patente é anulada, é como se ela nunca tivesse existido. Ok, então vamos lá, o Henry Suzuki, que gastou o dinheiro todo dele, foi lá, depositou patente fora do Brasil, fez isso, fez aquilo, etc., que acaba acontecendo com a patente dele ao final dessa história toda. É como se ela nunca existisse. Em outras palavras, ele perdeu dinheiro com as suas patentes. Para não falar que ele perdeu totalmente dinheiro com suas patentes, durante algum tempo ele até manteve a concorrência de fora, que eles olhavam para aquela patente ali e falavam, não vamos copiar o Henry Suzuki porque ele tem patente. Agora, num caso como esse, que as empresas realmente decidiram ir para cima do mercado, elas fizeram um processo de nulidade e acabaram com o direito de propriedade que o Henry Suzuki tinha de impedir terceiros. Ok, pessoal, com esse último exemplo, nós encerramos o primeiro bloco da nossa conversa sobre conceitos básicos sobre patentes. Nós vimos o que são patentes, o que é patenteável, o que não é patenteável, como é um documento de patente, como nós definimos o escopo de proteção de uma patente e, por último, como é o processo de patenteamento. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o uso estratégico de patentes e informações patentárias. Nós já estamos aqui com quase 1 hora de conversa. Hora boa para a gente fazer uma parada, quem sabe tomar uma água com Clever Caps. E aproveitar também para dar uma relaxada, também, por que não, se distrair um pouco. Vejo vocês daqui a pouco, pessoal.